Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivenciando este ano da oração, vamos refletindo sobre as catequeses do Papa Francisco, que nos fala da oração. Hoje vamos refletir a catequese na qual ele fala da oração de Jacó. O livro do Gênesis conta-nos histórias nas quais podemos refletir as nossas vidas. No ciclo dos patriarcas, encontramos também o de um homem que tinha feito da astúcia o seu melhor talento. Falamos de Jacó. A narração bíblica conta-nos a difícil relação que Jacó teve com seu irmão Esaú. Desde crianças, houve rivalidades entre eles que nunca foram resolvidas. Jacó é o segundo filho, mas com engano consegue obter de seu pai Isaque a bênção e o dom da primogenitura. É apenas a primeira de uma longa série de astúcias das quais esse homem sem escrúpulos é capaz. Até o nome Jacó significa alguém que se move com astúcia. Vamos então iniciar nossa reflexão fazendo a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir uma passagem do livro do Gênesis que conta um fato ocorrido com o Jacó, esse patriarca que hoje nos ensina a orar. Acolhamos então com muito amor a palavra de Deus.
Mesmo as trevas não são trevas para ti, a noite como o dia ilumina. Mesmo as trevas não são trevas para ti, a noite como o dia ilumina. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 32, versículos de 25 a 31. E Jacó ficou sozinho. Um homem lutou com Jacó até o despertar da aurora. Vendo que não conseguia dominá-lo, o homem tocou a coxa dele, de modo que o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Então o homem disse: solte-me, pois a aurora está chegando. Jacó respondeu: não o soltarei, enquanto você não me abençoar. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. O homem continuou: você já não se chamará Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e você venceu. Jacó lhe perguntou: diga-me o seu nome. Mas ele respondeu: por que você quer saber o meu nome? E aí mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: eu vi Deus face a face e continuei vivo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Continuemos então falando um pouco de Jacó. Forçado a fugir para longe do seu irmão, ele parece ter sucesso em todos os empreendimentos da sua vida. É hábil nos negócios, enriquece muito, tornando-se o dono de um enorme rebanho. Com tenacidade e paciência, consegue casar com a mais bela das filhas de Labão, pela qual estava verdadeiramente apaixonado. Jacó, diríamos com linguagem bem moderna, é um homem que se fez sozinho. Com a sua perspicácia, com a astúcia, conseguiu conquistar tudo o que quis. Mas faltava-lhe alguma coisa. Faltava-lhe a relação viva com as próprias raízes. E um dia sente saudades de casa, da sua antiga pátria, onde ainda vivia Esaú, o irmão com o qual sempre tivera péssimas relações. Jacó partiu e fez uma longa viagem com uma numerosa caravana de pessoas e animais, até chegar à última etapa, o rio Jaboque. Aqui o livro do Gênesis oferece-nos uma página memorável. Diz-nos que o patriarca, depois de ter feito todo o seu povo e gado, que era tanto, atravessar o riacho, permanece sozinho na margem estrangeira. E ele pensa: o que o espera no dia seguinte? Qual será a atitude do seu irmão Esaú, ao qual roubara a primogenitura? A mente de Jacó é um turbilhão de pensamentos. E quando anoitece, de repente um desconhecido apodera-se dele e começa a lutar contra ele. O catecismo explica: a tradição espiritual da Igreja divisou nessa narrativa o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança. Jacó lutou até romper a aurora, sem nunca se libertar das garras do seu adversário. No final foi derrotado, atingido pelo seu rival no nervo ciático, ficando aleijado para o resto da vida. Esse misterioso lutador pergunta ao patriarca o seu nome, dizendo-lhe: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque combateste contra Deus e contra os homens e conseguiste resistir. Como se quisesse dizer: você nunca será o homem que caminha assim, mas direito. Muda-lhe o nome, muda-lhe a vida, muda-lhe a atitude.
Você se chamará Israel. Então também Jacó pergunta: peço-te que me digas o teu nome. Ele não lhe revela, mas em troca o abençoa. E Jacó percebe que encontrou Deus face a face. Lutar com Deus, uma metáfora da oração. Outras vezes Jacó tinha se mostrado capaz de dialogar com Deus, de senti-lo como uma presença amiga e próxima. Mas dessa noite, através de uma luta que durou muito tempo e que o viu quase sucumbir, o patriarca saiu transformado. Mudança do nome, mudança do modo de viver e mudança da personalidade. Ele saiu transformado. Desta vez já não é o dono da situação. A sua astúcia não serve. Já não é o estrategista nem o homem calculista. Deus o reconduz à sua verdade de mortal que treme e tem medo, porque na luta Jacó sentiu medo. Pela primeira vez, Jacó nada mais tem para apresentar a Deus a não ser a sua fragilidade e impotência, também os seus pecados. E é este Jacó que recebe a bênção de Deus, com a qual entra coxo na terra prometida, vulnerável e vulnerado, mas com um coração novo. E o Papa continua sua catequese dizendo: certa vez ouvi um idoso dizer, um bom homem, um bom cristão, mas um pecador que tinha tanta fé em Deus. Ele disse: Deus me ajudará, Ele não me deixará sozinho. Entrarei no paraíso a cochear, mas entrarei. Anteriormente, Jacó era um homem seguro de si. Ele confiava na sua própria astúcia. Era um homem impermeável à graça, refratário à misericórdia. Não sabia o que era misericórdia. Aqui sou eu que mando, pensava que não precisava de misericórdia. Mas Deus salvou o que estava perdido. Ele o fez entender que era limitado, que era um pecador, que precisava de misericórdia, e salvou-o. Todos nós temos um encontro marcado com Deus na noite da nossa vida, nas muitas noites da nossa vida. Momentos escuros, momentos de pecado, momentos de desorientação. Há ali um encontro com Deus, sempre. Ele nos surpreenderá quando menos esperamos, quando nos encontramos verdadeiramente sozinhos. Nessa mesma noite, lutando contra o desconhecido, tomaremos consciência de que somos apenas pobres homens, ouso dizer, infelizes, assim afirma o Papa Francisco. Mas precisamente nessa altura, quando nos sentirmos pobres homens, não deveremos recear, porque nesse preciso momento, Deus nos dará um novo nome que contém o sentido de toda a nossa vida. Ele mudará os nossos corações e nos dará a bênção reservada para aqueles que se deixam transformar por Ele. Este é um bom convite para nos deixarmos transformar por Deus. Ele sabe como fazer, porque conhece cada um de nós. E assim o Papa Francisco termina a catequese: Senhor, Tu me conheces. Todos nós podemos dizê-lo: Senhor, Tu me conheces. Transforma-me. Jacó se vê face a face com Deus. Podemos afirmar que a oração amplia o olhar e alarga o coração de Jacó, permitindo sentir, saborear a presença do Senhor. Que a nossa oração também nos ajude a fazer a experiência de Deus, reconhecendo nos irmãos, sobretudo nos que mais sofrem, sempre com o compromisso de cuidar para que a vida esteja sempre em primeiro lugar. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, é na luta, é na luta. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, é na luta, é na luta. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, é na luta, é na luta. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, é na luta, é na luta. Assim chegamos ao final da nossa reflexão, que possamos cada vez mais aprofundar numa oração que nos leve a um profundo relacionamento com Deus e saibamos ouvir Deus
a nos falar. Nos deixemos transformar pela sua palavra, para que possamos ser abençoados, receber a bênção do Deus da vida e poder levá-lo sempre por onde formos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Transforma